Olá, hoje iremos falar sobre gestão da qualidade e algumas subdivisões deste módulo. Aqui nesse segundo slide nós temos as subdivisões do módulo Gestão da Qualidade, contendo 4 itens que serão apresentados nesse módulo. O primeiro é o planejamento, que é dividido em planejamento estratégico, tático e operacional. No planejamento estratégico, nós iremos falar sobre missão, visão, valores, objetivos e metas. Já no planejamento tático, nós iremos falar sobre os planos departamentais de cada departamento ou setor. Já no terceiro, que é o planejamento operacional, nós iremos falar sobre fluxograma, cronograma e orçamento. Já na segunda parte do módulo, na organização, nós iremos tratar sobre organograma, departamentalização, amplitude de comando. Na terceira parte, que é a direção, iremos diferenciar grupo ou equipe e os estilos de liderança. E na quarta parte de controle, nós iremos falar sobre as ferramentas da qualidade, como Brainstorm, PDCA, 5W2H, análise SWOT, 5 forças de Porter, diagrama de Ishikawa e diagrama de Pareto. Iremos dar início à primeira parte do módulo com o planejamento. Por que planejar? Por que é tão importante planejar? Então, se pergunte o motivo de planejar qualquer atividade empresarial. Qual a importância de planejar uma atividade ou o processo de melhoria dentro de uma empresa? O planejamento ele é importante exatamente pelo motivo de nós termos que visualizar o futuro antes de qualquer processo. Então, nós temos que tentar prever certas situações, prever determinados problemas que podem acontecer dentro da empresa e assim conseguir também planejar uma possível solução. Então, o planejamento ele vai servir exatamente para isso, para que nós podemos planejar alguma solução futura para um problema futuro. Aí nós temos uma imagem do filme Alice no País das Maravilhas, que trata exatamente de uma viagem que foi feita totalmente sem planejamento. E aí acabava que a Alice no País das Maravilhas ela ia para qualquer lugar porque ela não tinha planejado para onde ela ia. E muitas vezes dentro de uma empresa, se você não planeja aonde você quer chegar, você também não vai saber o local onde você vai se inserir dentro do mercado, né? E assim sucessivamente. Então, por esse motivo, o planejamento ele se torna cada vez mais importante dentro das organizações. Então, aqui no quarto slide, nós temos o conceito do que é o planejamento. Primeiramente, ele define o que a organização pretende fazer no futuro e como deverá fazê-lo, e define os objetivos para o futuro desempenho organizacional, e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los. Então, por esse motivo, o planejamento ele é exatamente essa visão do que você vai fazer no futuro e como você vai fazer, quais são as ferramentas que você vai utilizar, quais são os seus objetivos futuros, né? E como você vai fazer para alcançá-los. Aqui nós temos as premissas do planejamento, que tratam do presente e do futuro. O presente é onde nós estamos agora, o futuro é onde nós pretendemos chegar. O presente é a situação atual, o futuro são os objetivos que nós vamos alcançar e que são pretendidos. Então, para isso nós necessitamos ter um planejamento, como está aqui no meio da imagem, e nós precisamos elaborar planos para que esses objetivos pretendidos eles sejam alcançados, né? E nós possamos sair da situação atual e de onde estamos agora. Então, o planejamento ele é exatamente esse alcance que você vai fazer do presente para o futuro, elaborando através do planejamento. Então, quando nós vamos para dentro das organizações, nós temos alguns tipos de planejamento que precisam ser comentados, né? Nós temos primeiramente o planejamento estratégico, depois nós temos o planejamento tático e posteriormente o planejamento operacional.
O planejamento estratégico é aquele que ele é mais macro-orientado, ou seja, ele é um planejamento que ele vai fazer as estratégias da organização, como o próprio nome diz. Ele vai ser um planejamento que vai ver a empresa toda como um todo, ou seja, eu vou ver toda a empresa e eu vou tentar fazer um planejamento de toda a organização e não só de apenas uma parte. Já o planejamento tático é aquele planejamento que ele também é conhecido como planejamento gerencial, ou seja, ele vai ser um planejamento pré-definido para um setor, para uma gerência, para um departamento. Então ele é um pouco mais orientado, pois ele vai abordar cada unidade organizacional separadamente, ou seja, cada setor, cada departamento separadamente. E o último é o planejamento operacional, é aquele que vai trabalhar as operações, as atividades dentro da empresa. E é onde as ferramentas da qualidade são muito utilizadas, né? Então nós temos esses três tipos de planejamento e posteriormente iremos falar como cada um vai ser utilizado. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico ele é orientado para o futuro, ou seja, ele é a longo prazo. Nós vamos fazer um planejamento visando o que vai acontecer no futuro da organização, o que vai ser feito no futuro da nossa empresa, né? Ele é global e sistêmico, por quê? Porque ele vai ver o sistema todo da empresa, né? Ele é global porque ele vai globalizar toda a organização. E ele tem um processo de construção de consensos, porque vão ter que ser feitas votações, vão ter que ser analisados vários processos para que essas decisões elas sejam tomadas. Então, elas não são tomadas de qualquer forma, elas são visando esse futuro e por esse motivo elas precisam ser analisadas com muito cuidado, né? E ela vai ela vai se assentar sobre três parâmetros: a visão de futuro, os fatores ambientais e os fatores internos. Então, tudo isso vai ser analisado na hora de você montar o planejamento estratégico. As bases do planejamento estratégico é a missão empresarial. A missão empresarial nada mais é do que a razão de ser da empresa, né? É um dos fundamentos mais importantes da organização. E aqui nós temos alguns pontos que foram colocados no slide que é importante a gente ressaltar. Primeiro, define o papel da organização na sociedade, né? Então, a missão ela vai dizer o que a empresa ela faz na sociedade, o porquê que a empresa está inserida na sociedade. Isso é muito importante para uma organização. Posteriormente, declaração da utilidade da instituição para os seus clientes. Então, é uma forma de você abrir uma conversa com os seus clientes, né? Você mostrar para os seus clientes para o que a empresa ela foi instituída, por que ela está inserida, né? Depois, nós temos o terceiro ponto. Reflete os valores da organização e sua vocação. Essa parte da missão ela vai falar exatamente sobre a vocação e sobre como a organização ela está inserida. Se a organização ela realmente precisa de alguns pontos, por que é importante e posteriormente deve ser clara, excitante e inspiradora. Ela deve inspirar as pessoas, ela deve ser clara porque deve ser entendida, né? E principalmente excitante, porque as pessoas no momento que elas vão ler a missão da empresa para a qual elas trabalham, elas devem se sentir inspiradas a cumprir aquela missão e excitadas, né? Num formato de executar as atividades que ali estão descritas. Deve gerar forte
senso de organização e identidades e propósitos do negócio. Então, ali naquela missão, ela é preciso que tenha os propósitos do negócio, a forma que a empresa se identifica no mercado e assim sucessivamente. Aqui nós temos alguns exemplos de missão de algumas empresas, né? A primeira é a missão do Banco do Brasil, que diz o seguinte: ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa e contribuir para o desenvolvimento do país. Então, olha aí, lendo essa missão do Banco do Brasil, a gente consegue enxergar o quê? Que é uma empresa que mostra quais são os serviços que ela vai executar, que são os do ramo financeiro. Ela diz a quem ela quer atender as expectativas, que são os clientes e os acionistas, e também diz qual é a forma que ela está inserida no mercado e na sociedade, no finalzinho ali dizendo contribuir para o desenvolvimento do país. Então é uma empresa que ela não busca apenas o enriquecimento financeiro do seu próprio negócio, ela busca auxiliar no desenvolvimento do seu país e assim sucessivamente. Então, percebemos aí que é uma missão muito rica, né, e que fala muito sobre esses pontos que nós acabamos de falar que é necessário para uma missão. Depois nós vamos para a segunda missão, que é a missão do Google, que é bem menor, mas também que fala bastante, né, sobre esses processos que nós falamos de missão. Então vamos dar uma lidinha aí. Oferecer a melhor opção de busca na internet, tornando as informações mundiais acessíveis e úteis. Então a gente percebe aí que a missão do Google, ela é simples, mas ela é bem direta. Ela oferece a melhor opção de busca na internet e a gente sabe que realmente o Google ele é uma ferramenta que ele é a melhor opção de busca, né? Acredito que todos vocês utilizam ou já utilizaram o Google e realmente torna as informações mundiais acessíveis e úteis. Inclusive, quando vocês acessam o Google, sempre aparece lá a quantidade de segundos que demorou para a ferramenta achar a informação que você precisava. Então a gente percebe que eles têm essa questão da acessibilidade, eles têm essa questão também da forma de trazer a informação para você de uma forma rápida, né, e principalmente útil. Agora vamos para o segundo ponto do planejamento estratégico, que é a visão. A visão está muito ligado ao futuro, né? Enquanto a abordagem anterior que a gente estava falando, que era a missão, ela falava bastante de o que a empresa é, o que a empresa representa. Aqui na visão, esse segundo conceito ele vem para formar da empresa o que a empresa ou a instituição ela gostaria de ser no futuro. Ela está muito ligada ao ideal que a empresa quer chegar. Ela pode ser subjetiva porque ela pode ser algo que nunca vai se concretizar. Porém, é o que a empresa gostaria de ser no futuro. Ela espelha o perfil e as características das pessoas que dirigem a empresa e ela é baseada muito mais na intuição do que em análises objetivas. Ou seja, aqui a visão, elas são os sonhos da empresa, o que a empresa quer chegar, o que a empresa quer alcançar e assim sucessivamente. Posteriormente confirmada pelo planejamento estratégico, né? E aqui nós temos um exemplo, né, da Kodak, que é ser líder mundial em imagens, que era a visão. E para finalizar, nós temos o último ponto aí que nós iremos falar hoje do planejamento estratégico, que são os valores, né? Os valores são os conjuntos de princípios culturais, ideológicos, morais e éticos que devem caracterizar a instituição e pautar a conduta dos seus integrantes. Então, dentro de uma organização, quando nós falamos de valores, esses valores eles devem ser sempre ditos desde o início. No momento que o funcionário ele é contratado, a empresa já deve demonstrar de alguma forma esses valores para esse funcionário e verificar
se os valores do funcionário e os da empresa estão meio que equiparados, né? Delimitam atitudes e ações estratégicas, táticas e operacionais, ou seja, você não vai fazer nenhuma atitude e ação estratégica, tática e operacional se eles não estiverem de acordo com os valores da empresa. E aqui nós temos alguns exemplos, como ética, comprometimento com o cliente, qualidade e outros, né, como respeito, amor pelo que faz, entre tantos outros que nós podemos colocar em qualquer uma das organizações. Então, quando vocês forem colocar os valores das empresas que vocês estão fazendo as atividades de vocês, pensem no que você acredita como proprietário, como sócio, como funcionário da empresa e coloque aquilo que você acredita que é o correto.